Eis que chega o fim do verão, com aquelas temperaturas elevadas, aquelas chuvas torrenciais, são as águas de março fechando o verão. Pois é, nesse cenário aparece sempre aqueles espertochatos. Toda vez que a temperatura bate certos recordes, aparecem aquelas explicações catastrofistas, né, sobre o fim do mundo, né, todos nós morreremos feito um churrasco na grelha. Pois é, então eu separei aqui para vocês do Modernidade e Ciência alguns dados interessantes, que é sempre para estimular o chamado contrafactual, que a gente vai recebendo toda aquela informação, aquela notícia, e que se você for parar para pensar, você vai dizer, mas espera aí, então esse recorde de temperatura é recorde mesmo? Não, não, já aconteceu uma temperatura como essa dezenas de anos atrás. Este, em 2024, foi o terceiro maior verão em recordes de temperatura. Ué, então foi o terceiro? Então já existiram outros dois quentes antes? Sim, sim, sim. Então você vai analisando, vai dizer assim, porque hoje o calor virou notícia, né? O calor não virou notícia. Então eu separei para vocês, vou colocar algumas imagens e alguns dados históricos, pegando a cidade de São Paulo como referência, mas isso pode se repetir em qualquer grande cidade brasileira. Nós sabemos que a urbanização, principalmente a partir da metade do século XIX, ela foi intensa no mundo. Até meados ali do século XIX, apenas 5% da população viviam em cidades. Isso mudou, isso praticamente se inverteu em vários países. Apenas 5%, 10% vivem na zona rural e as pessoas estão tremendamente adensadas em regiões que delimitam as cidades. Vejamos, por exemplo, então, a cidade de São Paulo, que é o objeto aqui dessa análise que eu fiz para vocês. Em 1940, o censo, que eu vou deixar várias referências aqui para vocês, em 1940, a cidade de São Paulo tinha 1.300.000 habitantes. 1.300.000 habitantes. Na chamada região metropolitana, deveria ter 1.500.000 e pouco mil habitantes. Isso em 1940. Em 2010, quando termina essa série que eu preparei para vocês, a cidade de São Paulo já tinha 11 milhões e meio de habitantes. Isso com o censo de 2010. Nessa mesma época, na região metropolitana, já havia 19 milhões e 600 mil habitantes na região metropolitana de São Paulo. Então veja, de 1940 a 1910. Evidentemente, em várias imagens que eu vou estar colocando aqui, a cidade em 1940, ela não tinha a área, a impermeabilização do solo, não tinha a quantidade de edifícios que nós observamos atualmente. Então, onde que eu quero chegar? Evidentemente que a cidade de São Paulo se transformou numa gigantesca ilha de calor. Qualquer temperatura ali, a casa ali de seus 30 graus, já é capaz, com o aquecimento do solo, de todo aquele concreto, todas aquelas pistas de avenidas e ruas, e com a menor, evidentemente, vegetação. Muitos córregos foram aterrados, né, foram canalizados, né, áreas foram aterradas e simplesmente colocado a cidade em cima. Portanto, a evaporação nessa área da cidade de São Paulo, ela é gigantesca. Você percebe certas nuvens que se formam. Não tem uma massa de ar trazendo essa umidade. Não, ela se forma exatamente a partir da ilha de calor, e você muitas vezes pode ter uma chuva muito forte localizada num determinado bairro, simplesmente porque aquela nuvem se tornou um cúmulo com gestos, como se diz. Se você se afastar, São Paulo é rodeado de várias serras. São Paulo está numa altitude razoável, né, mais de 700 metros em relação ao nível do mar. Se você se afastar dessa ilha de calor, você verá que a temperatura cai rapidamente. Então, esse conceito da temperatura média pelo mundo, essas medições precisas com duas casas decimais são bastante questionáveis. Então, vamos aqui para mais algumas curiosidades com relação à cidade de São Paulo. O Mirante de Santana
está ali a 792 metros em relação ao nível do mar. Está distante ali do que seria o núcleo da cidade, mesmo no começo do século. Então, em 1929, foi criado inicialmente esse mirante para observação. Você via até a Serra do Mar do outro lado, né? Vindo ali da Cantareira, da Serra da Cantareira, você enxergava longe até a Serra do Mar. Em 1945, o Instituto Nacional de Meteorologia decidiu instalar uma estação meteorológica e passou a fazer medições diárias lá no Mirante de Santana, que vejam, tem as fotos aqui, né? Pois muito bem, Santana hoje é um bairro bastante populoso de São Paulo. Então o Mirante, originariamente o Mirante, que ficava isolado, era uma região que apenas as pessoas iam ali para observar a cidade, hoje faz parte ali do ponto turístico, digamos, de um bairro. E vocês vejam o número de edifícios, de casas, de vias que existem em torno do Mirante de Santana. E continua-se medindo a temperatura diariamente, e a imprensa fica dizendo, olha, lá no Mirante de Santana a temperatura foi de tantos graus. Só que quando você compara outros locais da cidade, a diferença de temperatura é enorme. E aí eles começam a ter que morder a língua. Então ele está num local, numa avenida da cidade, e diz assim, nossa, aqui está com 38 graus. E aí o meteorologista tem que alertar, diz, olha, essa temperatura está nesse local onde você está aí, mas ela não é a temperatura oficial da cidade de São Paulo, porque eles ficam torcendo para bater aqueles recordes, para dizer que o mundo está pegando fogo, aquela coisa toda. Aí o meteorologista tem que dizer, olha, lá no Mirante de Santana, a temperatura máxima registrada hoje foi de 34 graus e meio. Não é os 38 aí do meio da Avenida Paulista, ou ali na Faria Lima. E lá na Zona Sul, a temperatura, inclusive, está mais baixa, porque tem mais arborização, tem as represas. Ah, pois é. Então vejam que mesmo numa cidade desse tamanho, a temperatura pode ser completamente diferente. Mas no Mirante Santana é onde é coletada a referência desde 1945 com a temperatura oficial da cidade de São Paulo. Agora, a lógica indica que mesmo o Mirante estando afastado do núcleo da cidade principal, mas com toda essa massa de ar quente que se formou sobre São Paulo, é de se imaginar que houve uma interferência nas medições lá no Mirante de Santana. Tanto é que tem matérias também que eu estou deixando aqui, que sempre que há uma especulação imobiliária e se planeja construir edifícios no entorno ali de onde é a praça do Mirante de Santana, aparecem vários especialistas dizendo, não pode. Não pode porque vai afetar, e eles mesmos dizem, vai afetar as medições aqui. Eu vou deixar inclusive vídeos aqui que a pessoa diz, não, vai afetar as medições aqui. Ué, você pode ter também afetado as medições com milhares de prédios construídos alguns quilômetros abaixo ali. Evidentemente que toda aquela onda de calor também, né, exala toda aquela ilha, né, de calor, contaminando de certa forma. São Paulo está numa gigantesca, como se fosse uma bacia, né, com várias serras, como eu disse, no entorno. Então é claro que de um dia para outro, se não tem uma chuva, se não tem ventos e tal, vai se formando ali um bolsão de ar quente que chega até ali no Alto de Santana. Evidentemente que o microclima da cidade de São Paulo ele mudou de 1940 para agora o início do século XXI. A primeira característica que se percebe que o microclima mudou é que a neblina, a forte neblina que existia em São Paulo e aquela garoa tradicional, exatamente em função dessa neblina, ela diminuiu muito. Ainda existem alguns momentos de neblina, mas não como era a cidade da garoa em 1940, que todo mundo tinha que sair com capa e guarda-chuva, porque em algum momento do dia você teria aquela umidade, como ainda acontece em algumas cidades na beira da Serra do Mar, onde às 4 horas da tarde você pode ser inundado por uma neblina, porque houve uma condensação ali, muito úmido ali na beirada da serra, e por uma questão de temperatura, e aí é uma condensação, você está no meio de uma determinada neblina. Até hoje, para quem desce ou sobe pela Via Anchieta, ou Imigrantes,
mesmo num dia, na época de verão, você pode ter a informação nas placas, né, ou pelo rádio, dizendo assim, olha, operação comboio, porque existe neblina na serra. Né? Mas a serra não é uma ilha de calor. A serra está lá preservada como há séculos. Né? Agora, a cidade de São Paulo, não. Com toda essa impermeabilização, essa questão da umidade e da garoa, ela praticamente desapareceu. Então, estou dizendo isso para ficar reforçado aqui, que sim, as grandes cidades mudam o clima em torno, mas não mudam no resto do planeta, porque a superfície é muito maior e a irradiação desse calor para o espaço faz com que você vá perdendo simplesmente essa energia. Se fosse assim, se existisse o tal do efeito estufa, mesmo em São Paulo, depois de dias muito quentes, quando abrisse o céu numa noite assim estrelada, você não sentiria a rápida temperatura cair. Pela altitude de São Paulo, você pode estar a 35 graus naquele dia e ter uma madrugada a 16 graus, por exemplo. Você pode ter uma queda de temperatura de 20 graus. Simplesmente porque parou a insolação, e de repente é uma noite sem nuvens, e aí a atmosfera suga todo aquele calor. Imagina isso no planeta como um todo. É uma gigantesca bola gelada no meio do espaço, girando e perdendo o seu calor. Né? Se por alguns dias o Sol simplesmente parasse de chegar à Terra, a gente simplesmente congelaria. Não existe esse calor retido na Terra. A gente teria que ir para subterrâneo para conseguir calor para poder sobreviver. Então eu acho muito interessante, vou deixar aqui todas as referências que eu citei nesse vídeo. E sempre desconfie quando aparecem os espertochatos defendendo em causa própria, quando há uma queda de temperatura muito grave, que aparece, olha, mas como que tem essa temperatura? Na primavera houve essa queda, aí o espertochato aparece e diz, não, esse é um efeito meteorológico, não tem nada a ver com o clima. O clima é uma coisa no longo prazo, pelo menos 30 anos, mas quando tem uma temperatura, como a que nós tivemos aqui nas últimas semanas, não, aí realmente é o efeito do aquecimento no planeta. Então isso realmente comprova que nós estamos atingindo o ponto de não retorno, e aí aparece todo aquele mantra, aquela coisa assim assado, tá bom? Então agradeço mais uma vez para quem acompanhou esse vídeo aqui no Modernidade e Ciência. Se inscreva aqui no canal, para quem ainda não está inscrito, acione o sininho para receber os próximos vídeos, e vamos aguardar que venha o outono e ver o que os espertochatos vão descobrir sobre o outono aqui na cidade de São Paulo.